vamos começar. Quero dar uma boa noite. Meu nome é Cristina Max, eu sou professora da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo. Sou também coordenadora do Centro de Memória da mesma faculdade e coordenadora do grupo de estudo História, Memória e Proteção à Saúde. Esse é o segundo evento da série Saúde, História e Pesquisa, que é um evento promovido pelo Centro de Memória e também pelo grupo História, Memória e Proteção à Saúde. Essa série tem o objetivo de discutir, debater, conversar sobre temas importantes que possam fazer um alinhamento entre saúde coletiva e história e memória, mas fundamentalmente trazer temas a serem debatidos na perspectiva do pensamento crítico, do pensamento que possa apoiar as pesquisas, apoiar o trabalho da saúde coletiva na perspectiva da história, tanto na pós-graduação como na graduação. Então, esse é um segundo evento que nos deixa muito feliz. Nessa noite, temos aqui um título, né, que vai ser Produção Cultural e Memória na Periferia. Nós recebemos com muito prazer e agradecendo desde o começo já Érica Peçanha. Érica é antropóloga com trajetória de pesquisa ligada à produção cultural da periferia, é pesquisadora do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo e do N-Periferia, que é um grupo de pesquisa das periferias. Obrigada, Érica, boa noite. Como mediadora, Mônica Mendes Gonçalves. Mônica é psicóloga, mestre em saúde pública e doutoranda, pesquisa relações raciais e saúde. A sua dissertação foi sobre raça e saúde, concepções, antíteses e antinomia na atenção básica. Obrigada, Mônica. Mônica também é membro do grupo de estudos História, Memória e Proteção à Saúde. Então, a ideia hoje é que possamos ter um debate muito profícuo, um debate prazeroso e agradecendo mais uma vez a generosidade intelectual da Érica e da Mônica, que eu tenho certeza abrilhantará esse nosso debate dessa noite. Eu vou deixá-las, então, sob a mediação da Mônica e com a Érica, com a sua palestra. Muito obrigada, Érica, muito obrigada, Mônica. Antes de passar a palavra para vocês, eu quero dizer que aqui no chat tem um link para aqueles que quiserem se inscrever para receber depois o certificado dessa série e desse debate. Bom, nós vamos, ao longo das próximas 2 horas, o debate vai das 19 às 21, repetir esse link para que as pessoas possam estar atentas, né, e fazer a inscrição, tá bom? Boa noite, Érica, boa noite, Mônica, e, por favor, a palavra com vocês. Boa noite. Boa noite, Érica, boa noite, Cris, boa noite a todas, todos que nos acompanham. Vou começar, então, queria começar agradecendo a professora Cristina, agradecer todo o nosso grupo de estudos, né, de História, Memória e Proteção à Saúde. Esse é um grupo, além de muito querido, muito embativo, mas também muito preocupado com o conjunto das questões sociais, da saúde, que a pesquisa tenha um caráter crítico. Então, eu fico muito contente de estar aqui, como membro desse grupo e dialogando com você, Érica, que tem tanta coisa para dividir, que tem uma produção importante aí em relação à produção de cultura e que tem uma trajetória que acho que para a gente, como pessoas que estão na saúde, profissionais, pesquisadores, também tem muito a acrescentar.
Eu vou começar então, Érica, pedindo muito gentilmente que você diga da sua trajetória, da sua pesquisa, da sua produção política e intelectual, que eu sei que não estão dissociadas, e que você também se apresente, né? Se apresente a partir da sua produção, como pessoa, como sujeita política e pesquisadora. Eu aprendi com a Mônica Lima, uma professora muito querida, que é importante que a gente possa se apresentar. Então, passo aqui a palavra para que você mesma se nomeie, diga de você, da sua pesquisa, e muito obrigada, professora, por dividir a sua trajetória, a sua produção e a produção de muitos outros com a gente. Eu que agradeço, Mônica, eu que agradeço, professora Cristina. É uma alegria para mim essa oportunidade de retornar à Faculdade de Saúde Pública da USP, e dessa vez como convidada, e para falar da minha trajetória de pesquisa, né? Acho que a alegria de cada pesquisador e pesquisadora é ter oportunidade para compartilhar os seus achados e suas reflexões de pesquisa. Então, estou muito contente de estar aqui hoje, contente de estar com você também, Mônica, que eu conheci há 4 anos, né, por ocasião da sua participação na primeira edição do Outubro Negro, e que é alguém que eu venho acompanhando desde então com interesse a partir das suas produções intelectuais também. Então, é um momento de muita alegria para mim, agradeço de verdade. Vou pedir um pouco de compreensão para quem estiver nos acompanhando, porque eu estou numa crise alérgica, então a voz não está muito boa, eu estou falando um pouco mais devagar do que o costume, mas no final vai dar tudo certo, né? Então, para me apresentar, né, sou antropóloga, como o Cris falou aqui no início, tenho uma trajetória de pesquisa ligada à produção cultural da periferia. Na verdade, há 16 anos eu venho acompanhando a produção cultural da periferia, a partir dos textos, das práticas e das atuações de escritores que atuam em São Paulo mais propriamente, né? A partir, então, desse objeto e desse campo empírico, eu produzi uma pesquisa de mestrado, uma de doutorado e 2 de pós-doutoramento ligada à discussão sobre periferia e produção cultural. Dessas pesquisas, pude lançar 2 livros, um intitulado Vozes Marginais na Literatura, que é de 2009, que é a publicação da minha pesquisa de mestrado, um livro que está esgotado há algum tempo, mas que no ano que vem será reeditado. O PDF também está disponível na internet, para quem tiver interesse. E uma segunda publicação é o Polifonias Marginais, que eu lancei em parceria com outros amigos pesquisadores que se debruçaram também sobre a produção literária negra e periférica. Mais recentemente, eu organizei esse livro aqui, Narrativas Periféricas, Entre Pontes, Conexões e Saberes Plurais, que é um livro produzido a partir de um projeto de pesquisa e extensão que eu supervisionei no IEA USP, que visou aproximar e pensar as relações da USP com as periferias, um projeto protagonizado por sujeitos negros e periféricos, e esse livro reúne, então, alguns textos literários, relatos, artigos, ensaios, que pensam a participação desses pesquisadores e estudantes no projeto, e pensam também a sua relação com a universidade pública. Então, convido todo mundo para conhecer e baixar esse livro que está disponível no site do IEA USP também. Acho que para começo de conversa, esta é a minha apresentação. Bacana, bacana, professora. Se você quiser contar um pouquinho como é que esse tema foi se tornando seu tema de interesse, né? O que as suas pesquisas têm mostrado? Você tem uma trajetória longa já, né? Uma produção importante. Então, se você puder dizer, a gente fica grato de partilhar com detalhes aí, como é que esse tema foi se tornando importante e relevante para você, na sua história, como que foi levar esse tema para a academia e, a partir desse lugar, fazer a discussão sobre essa produção? Então, já são 16 anos acompanhando a produção cultural da periferia, né? Então, vou detalhar aqui um pouco mais das minhas pesquisas. A minha pesquisa de mestrado, que foi iniciada em 2004 e concluída em 2006, visou discutir a apropriação do termo literatura marginal por escritores da periferia, né? No intuito, então, de desvelar as características dessa produção e de toda a movimentação cultural
que surgia nas margens do urbano. Depois, realizei uma pesquisa de doutorado sobre a primeira década de atuação da Cooperifa, Cooperativa Cultural da Periferia, que é um movimento cultural que tem como principal atividade a realização de saraus num boteco na periferia da Zona Sul paulistana. Essa pesquisa de doutorado teve o objetivo de compreender como as estratégias de produção, circulação e consumo cultural desenvolvidas pela Cooperifa contribuíam também para a construção de um discurso sobre periferia, tanto no que diz respeito ao espaço social, ao território da periferia, como também no que se refere à sua cultura particular, ou uma ideia de uma cultura específica a partir da periferia. Essa pesquisa eu concluí em 2011. Uma terceira pesquisa que eu desenvolvi depois foi a partir de um estágio de pós-doutoramento, e era uma pesquisa que teve o objetivo de refletir sobre as oportunidades ou perspectivas de profissionalização na área cultural e as possibilidades também de participação político-cultural de jovens de periferia ligado a coletivos literários, né, pensando não apenas a sua atuação nos coletivos, mas as relações que esses jovens estabeleciam com algumas políticas públicas da Secretaria Municipal de Cultura daqui de São Paulo. Mais recentemente, associado a esse projeto de pesquisa e extensão no IEA-USP, eu realizei mais uma pesquisa de pós-doutorado, e uma pesquisa que teve o objetivo de produzir um estado da arte acerca da produção literária da periferia, tendo como foco 73 dissertações e teses que foram defendidas no Brasil até 2018 sobre o tema, né, em diferentes áreas do saber. Então, a exceção desse último pós-doc, que teve caráter mais de discussão bibliográfica, né, todas as pesquisas que eu desenvolvi até aqui têm em comum esse intenso trabalho de campo, né, com acompanhamento de saraus, de lançamento de livros, de debates sobre literatura e cultura da periferia, né, e acho importante destacar isso também, porque o trabalho de campo foi a base das minhas pesquisas, porque todas elas foram desenvolvidas no campo da antropologia e a partir do aporte teórico-metodológico da antropologia, né? Então, elas têm também um esforço de ressaltar o ponto de vista e a vivência dos próprios escritores que eu estudei. Isso é importante para considerar também que, mesmo que o meu ponto de partida tenha sido a literatura produzida nas periferias, a literatura sempre foi o meu pretexto para discutir o território da periferia e os seus moradores, né? Nesse sentido, o que eu privilegiei sempre foram os sujeitos e o contexto dessa produção, e não os textos propriamente, né? Então, o que sempre me interessou por essa minha formação como cientista social foi entender os perfis, as trajetórias desses escritores, os discursos que eles construíram sobre literatura e periferia, as conexões que eles estabeleceram com o poder público, com o mercado cultural e com os movimentos sociais para poderem fazer circular as suas produções e as suas atuações. Érica, a gente sabe que você e o seu trabalho, o seu objeto, a sua pesquisa, ela ocupa um lugar não hegemônico na academia. A gente sabe que, de modo geral, a produção periférica, a produção de gente preta, periférica, das pessoas negras, o seu livro diz isso também, mas, sobretudo, a produção da periferia muitas vezes nem é lida como uma produção, né? Nem é lida como uma produção artística, e muitas vezes não tem espaço na academia. Então, eu queria que você pudesse dizer da importância disso, o que o seu trabalho diz de levar essa produção importante para esse espaço acadêmico de um lugar que é não hegemônico. Veja bem, Mônica, eu sou uma cientista social, né, filiada a essa tradição dos estudos urbanos. Então, nesse campo que me formou, a periferia sempre foi um objeto importante, um objeto até privilegiado para a formação desse campo de estudos. Então, como objeto de reflexão, o território periférico vem sendo estudado há algumas décadas, né? E com alguma centralidade, inclusive para a gente entender a formação da cidade, a formação das metrópoles, ou ainda para a gente entender processos históricos importantes no Brasil, como o acesso a bens e serviços, como a formação
como a composição de alguns movimentos sociais, como as próprias especificidades das ações coletivas, né? A formação de sujeitos políticos. O território periférico foi importante para a gente construir um modelo de interpretação da cidade, dos seus padrões de segregação socioespacial, né? Então, como tema, a periferia está presente no universo acadêmico há algum tempo, né? Fazendo uma relação com esse trabalho mais recente que eu desenvolvi no IEA-USP, um dos produtos desse projeto foi justamente a criação de uma plataforma digital com levantamento das produções da USP em torno das temáticas da periferia e favela. E nesse levantamento, considerando os eixos de atuação da universidade, ensino, pesquisa e extensão, né, no primeiro levantamento que a gente fez, considerando até o ano de 2019, foram 4.133 registros mapeados, né, entre teses e dissertações, publicações, disciplinas, coletivos, professores especialistas, projetos de extensão. Então, considerando só o universo da USP, acho que isso dá pistas também, ou reforça isso que eu estou dizendo aqui, da centralidade da periferia como objeto de reflexão, né? Acho que o que alguns pesquisadores enfrentaram como desafio, e acho que isso marca minha trajetória em alguma medida, é essa possibilidade de olhar para a periferia não apenas a partir de um viés da carência, da pobreza, da falta, mas a partir das suas especificidades, das suas formas de participação político-social, da sua produção cultural, ou numa perspectiva mais recente, da sua capacidade de inventividade, da sua potência criativa, mais propriamente, né? Então, acho que o meu trabalho, que foi um dos primeiros a tomar como objeto de análise a produção literária da periferia, no momento que a própria movimentação em torno da literatura nas periferias estava emergindo, né? Foi importante, por exemplo, para jogar luz para essa periferia que também produz arte e cultura. Então, aí eu entendo que tem uma contribuição importante, que outros colegas que também tomaram as produções artísticas da periferia também conseguiram realizar, né? E acho que uma outra contribuição tem a ver com o meu perfil social, né? E os desdobramentos que o perfil social de todos os pesquisadores, né, podem ter os desdobramentos que todo o perfil social pode ter para as implicações da pesquisa e para as reflexões da pesquisa, né? Eu sou uma mulher negra periférica, a primeira da minha família a chegar na universidade pública, né? Então tem um conjunto de vivências, né, que me forma como pesquisadora também, um conjunto de saberes, não necessariamente conhecidos e reconhecidos pelo espaço acadêmico, tem também uma formação que vem, que é anterior e que é do movimento negro brasileiro, né, que embora eu não seja uma ativista propriamente, eu fui alguém muito interessada, que frequentou muitas atividades do movimento negro brasileiro, e aí estou falando de uma época muito antes dessas possibilidades que as redes sociais nos dão no presente, né? Então, de acompanhar eventos e reuniões abertas também, cursos que foram oferecidos, e aí estou falando da década de 90 e do início dos anos 2000, já que eu sou uma jovem senhora, né? Não vou falar aqui de números, de idade propriamente, mas sou uma jovem senhora, né? Que fui uma jovem lá nos anos 90, então tem essa formação que é política e que é teórica também, a partir dessas referências, e que em alguma medida foram me informando e foram me formando para olhar também para a temática da periferia e para o território da periferia, né? Então, com relação ao meu campo empírico propriamente, aos sujeitos com os quais eu dialoguei ao longo do meu trabalho, houve um desafio, uma vez que é um trabalho lá iniciado em 2004, e como eu mencionei aqui, um momento que o próprio campo da movimentação literária periférica estava se constituindo, então havia uma desconfiança também com relação à aproximação
de uma pesquisadora uspiana, então essa marca da USP, ela estava também associada a todas as outras marcas sociais que eu carregava, e que eu entendo também que é um posicionamento político importante, né, para nos fazer, nós acadêmicos, nós pesquisadores, nos fazer refletir sobre o nosso lugar de produção intelectual, sobre a relação que a gente constrói com os nossos sujeitos e temas de pesquisa. Então, eu entendo também que alguns desafios que eu enfrentei a partir das minhas experiências de pesquisa foram desafios formativos, né, para mim, e foram também desafios importantes para eu entender a especificidade do meu objeto de pesquisa e dos sujeitos com os quais eu estava dialogando, sujeitos que estavam construindo uma outra representação, um outro discurso, uma nova significação ou uma ressignificação do território, do corpo e dos próprios sujeitos periféricos, e que era importante também saber me aproximar, saber compreender e saber abordar esse objeto a partir dessas características. Muito obrigada, que bacana. Professora, a gente está aqui, né, num diálogo a partir do nosso grupo, que é um grupo dentro da Faculdade de Saúde Pública, onde você já atuou como professora, né, e que está sempre nesse diálogo permanente com essa instituição. Então, eu queria que você pudesse dizer um pouquinho do que a produção periférica diz sobre saúde, né? Do que esses assuntos dizem respeito um em relação ao outro, que interlocuções a gente pode fazer, né? Sobre a produção periférica, que, como você bem pontuou, né, tem a ver com uma produção de vida, com ressignificação do território, da vida, do corpo. O que isso diz sobre saúde? Então, aqui eu vou pedir licença para me alongar mais um pouco, Mônica, porque eu fui tentando estabelecer essas relações de forma mais organizada, já que nunca foi meu objetivo propriamente fazer essa discussão, né? Então, quando o grupo me convida para falar aqui, me obriga também a pensar essas relações, e aí fiz aqui, tentei fazer de forma mais organizada, né? Para além de ficar aqui só falando das minhas pesquisas, né? Que estão num outro campo, que tiveram outros objetivos, então vou me alongar aqui, porque pensei em uma apresentação não só mais organizada, mais sistematizada, como também com alguma literatura, alguma poesia, para quem sabe também inspirar as pessoas que estão nos acompanhando a pensar a literatura como um objeto de reflexão, né? Então, eu já disse aqui, né, contando um pouco das pesquisas que eu realizei, que esses dados e interpretações, eles têm em comum a discussão sobre periferia e, mais propriamente, a agenda de pesquisa construída no campo das ciências sociais a partir da presença e visibilidade alcançada pelos escritores da periferia na cultura contemporânea, né? Então, eu penso que esse convite que o grupo me fez é também uma oportunidade de relacionar todo esse acúmulo de dados empíricos, de reflexões sobre produção cultural da periferia, também relacionar isso com a minha experiência como docente, né, para os cursos de saúde, não apenas na Faculdade de Saúde Pública, onde eu estive até 2018, mas também para as turmas da Unifesp da Baixada Santista, né, onde eu atuei também ao longo de 2018. Então, muito embora nunca tenha sido objetivo de nenhuma das minhas pesquisas refletir sobre o campo da saúde, mais propriamente, eu fiz um exercício aqui de refletir sobre corpo, saúde e cuidado a partir da produção literária da periferia, considerando desde os textos produzidos, como também algumas ações coletivas organizadas, como os saraus mais propriamente, né? Então, eu considero que, com essa fala, eu posso gerar pelo menos 2 tipos de desdobramentos, ou 2 tipos de reflexão, ou de inspiração, para quem estiver acompanhando essa atividade hoje, né? Uma, como já anunciei aqui, pode ser inspirador para pensar outros objetos e recortes empíricos, para além daqueles tidos como tradicionais no campo da saúde, né? No meu caso, estou falando de literatura. Penso que também para os profissionais, de um modo geral,
pode ser um estímulo também para pensar a arte como uma linguagem potente para a intervenção em saúde, né? Então, acho importante começar aqui situando o que eu estou chamando de produção cultural da periferia. Acho que esse é um primeiro ponto importante. Então, quando eu falo de produção cultural da periferia, eu faço referência aos produtos e às intervenções ligadas a diferentes linguagens artísticas, mas que são, então, produtos de sujeitos originários de territórios gerados por processos de segregação e marginalização no espaço urbano. Assim como eu faço também referência a práticas, estilos de vida, processos de subjetivação e identificação que são gerados a partir dessas mesmas produções e intervenções no campo da cultura. Então, produção cultural da periferia, no contexto da minha fala, nomeia obras artísticas e práticas sociais de audiovisual, teatro, dança, música ou literatura, produzida nas periferias, produções essas que ganharam visibilidade no Brasil a partir dos anos 90, como, por exemplo, o funk, o hip hop, o cinema de quebrada e a chamada literatura marginal ou periférica, que foi foco das minhas pesquisas, né? Então, considerando, sobretudo, o cenário contemporâneo e a literatura, vale lembrar, né, para quem é leitor de literatura, que a gente está num contexto de uma profusão de obras autobiográficas, ficcionais, batalhas de rima, saraus, né? Uma série de produções que trazem à tona as vozes autorais das favelas e periferias, e com isso vão criando outras possibilidades de discurso, de representação e de estética. Associada a todas essas obras, literárias ou não, né, estão sujeitos originários das camadas populares, no caso da literatura, majoritariamente identificados como negros, que por meio dessas suas produções trazem para o campo literário os temas, as linguagens e os personagens inspirados no contexto periférico. Então, esse é um ponto importante. Falando a partir do cenário paulistano, ou do contexto paulistano, que foi minha referência em todas as pesquisas, eu estou falando de escritores como Alan da Rosa, Ferrez, Michel Iachini, Rodrigo Ciríaco, Sacolinha, Sérgio Vaz, que são nomes de destaque nesse cenário. Falo também das escritoras e poetas Dinha, Elisandra Souza, Jennifer Nascimento, Mel Duarte, Raquel Almeida e Sônia Biscaim. Mas muito além dessas escritoras e escritores, há umas centenas de outros que se formaram, ganharam visibilidade também como ativistas a partir de uma série de coletivos que organizam saraus, né? Cito aqui os nomes de alguns deles, né? A Cooperifa, que já mencionei, Sarau do Binho, Sarau dos Mesquiteiros, Poesia na Brasa, Perifatividade, né? E tem uma série de poetas e ativistas que surgiram também dos slams, como Islã da Guilhermina, Islã das Minas, Islã do Grito, para citar também alguns outros que são organizados em São Paulo. Um outro ponto que eu acho importante apresentar são as características dessa produção literária, né? De modo geral, são construções poéticas ou narrativas em que prevalecem elementos documentais, biográficos e descritivos, né? A linguagem literária dos escritores também pode apresentar regras próprias de concordância verbal e de uso do plural. Uma literatura que pode explorar gírias e neologismos e que se aproxima muitas vezes da linguagem falada nas periferias e favelas. Quando eu falo da produção literária da periferia, eu falo também de um fenômeno que já soma 20 anos, de um fenômeno que tem nos poemas a predominância do gênero desse fenômeno, mais propriamente. Então, a maior parte dos produtos lançados são livros de poesia ou vídeos de poesia, né? Quando se trata de prosa, são predominantemente contos e crônicas, então romance é um gênero menos explorado por essa produção, por essa movimentação. Acho que é importante também caracterizar que, embora
haja o referencial geográfico da periferia e os problemas sociais deem a tônica de boa parte dessa produção, as temáticas são variadas, né? Porque mais do que uma literatura sobre a periferia, o que se tem é uma literatura a partir da periferia, né? Uma literatura a partir do qual, então, os moradores estão inserindo suas perspectivas, seus pontos de vista sobre o mundo. E, nesse sentido, é uma literatura que pode falar sobre qualquer tema, né? Tem-se uma produção vasta que fala de pobreza, fala de violência, mas fala também de conflito de classe, de pertencimento racial, de relações de trabalho, de erotismo, e até aquilo que vem sendo lido por alguns pesquisadores como um tipo de feminismo periférico, né? Então, convido vocês a conhecer a produção literária da periferia. E já que eu estou falando aqui de literatura, eu faço questão de ler uma poesia, né? Não apenas para trazer um pouco de beleza para essa noite, mas para dar também um pouco mais de materialidade para as minhas considerações. A poesia que eu escolhi ler aqui é uma poesia que se chama Deus Branco, da poeta Luz Ribeiro, que é uma poeta também bastante conhecida da cena dos saraus e dos slams. Há vários vídeos dela disponíveis na internet, inclusive desse poema que eu vou ler aqui com essa voz de crise alérgica. Então, eu sugiro que vocês vão conseguir enxergar a beleza desse poema, mas eu sugiro que depois vocês procurem a performance da Luz, né? Isso também faz muita diferença. É um poema que foi sistematizado, que é conhecido de quem frequenta a Islã e sarau, mas que também circula aqui nesse livro, que é uma coletânea de textos a partir dos slams e uma coletânea que traz exclusivamente poemas centrados no tema da negritude. Então, vou ler para vocês Deus Branco. Deus, eu continuo engolindo um sapo por dia, já consigo dizer não para alguns sapos. Aprendi até a enfiar o dedo na boca e fazer um estrago no seu tapete. Eu tenho acordado de dieta, mas há grito que embarga, vira soluço e inunda, alma dentro. Deus, eu ando cansada de ser forte, eu ando cansada de correr, eu ando querendo só andar. Se isso aqui é selva, preta, pobre, proletária, sabe muito bem o que é ser capim na cadeia alimentar. Cultivo ser poeta e atriz, mas da escola de onde eu vim, eu aprendi a competir, não para passar em testes globais, mas para conseguir um registro na CLT. Deus, eu sou regada todos os dias com menosprezo e sem jeito que sou me firo por insistir em plantar amor. E se ainda assim algum dia eu retroceder as escadas e devolver a sua tirada com tapa na cara, dirão exagero. Mas só eu e minhas irmãs sabemos o que é vestir preto o dia inteiro. Eu não queria te questionar, Deus, mas eu passei a vida a ignorar os puxões dos cabelos e as recusas masculinas. Eu não queria te questionar, Deus, mas eu acreditei não ser apta para a vaga e que precisava estudar além do habitual. Eu não queria te questionar, Deus, mas são anos que a história não muda, que são as mãos dos pretos que ficam sujas de cimento, que são minhas iguais a cuidar dos filhos das sinhás, que sambam na nossa cara e que acham que só sabemos sambar. Eu não queria te questionar, Deus, mas ainda sou hostilizada quando eu ando na rua de mãos dadas com a minha namorada. Sabe como é, né? Duas minas pretas juntas faz muito humano mudar de calçada. Eu não queria te questionar, Deus. 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 Mas eu acho que te deu um branco na hora que você me escolheu. Respira, Mônica. Eu estou vendo o rostinho da Mônica aqui, eu não sei se vocês estão vendo tudo, mas eu convido mesmo a vocês procurarem essa performance da Luz, que é muito, muito, muito mais impactante do que minha leitura pode representar aqui. De todo modo, como uma cientista social, olhando para a literatura, eu entendo que esse poema nos dá a possibilidade de refletir as desigualdades que são produzidas a partir da leitura dos corpos negros e periféricos,
ou mais especificamente, né, sobre uma possibilidade de pensar também a vivência dos efeitos do racismo, considerando que o racismo é um sistema ideológico que hierarquiza corpos e inferioriza o corpo negro a partir da associação entre características físicas e atributos psicológicos, morais, intelectuais e estéticos. Eu entendo que o poema da Luz Ribeiro nos lembra que o corpo, ou melhor, as leituras sociais sobre os corpos também produzem desigualdades nas nossas possibilidades de ser e estar no mundo, considerando, por exemplo, negros, brancos, mulheres, homens, heterossexuais, homossexuais, pessoas com deficiência, pessoas sem deficiência. Se a gente está falando de leituras sociais, a gente também está falando de condições de vida assimétricas, né? E eu entendo também que, assim como outros textos literários que eu tomei como objeto em minhas pesquisas, esse poema da Luz Ribeiro me ajudou a pensar que a presença e a visibilidade alcançada por esses escritores periféricos permitiu que sujeitos favelados e periféricos, que sempre foram tema ou inspiração para a criação artística, permitiu que esses passassem de objeto a sujeitos da produção simbólica, os sujeitos da produção literária. E com isso, essa apropriação da literatura permitiu que esses sujeitos pudessem transformar as suas experiências sociais, as suas visões de mundo, os seus repertórios em linguagens específicas. Então, quando a gente fala de produção literária da periferia, no caso desses escritores periféricos propriamente, não se trata apenas de uma representação de certa realidade de territórios e sujeitos na literatura, mas do próprio modo como esses sujeitos querem se representar e amplificar seus pontos de vista sobre os seus modos de ser, estar e pensar o mundo, né? Então, eu entendo que a literatura produzida nas periferias produz também uma ressignificação do que é ser negro e periférico, a partir da construção de novos discursos sobre esses sujeitos, os seus corpos, as suas subjetividades e experiências. E, nesse sentido, há uma representação positiva e afetiva daquilo que comumente e também literariamente está associada à falta intelectual, à falta material, à objetificação, à violência e subalternidade, né? Eu penso que esse corpo que foi representado da poesia de Luz, mas também em outras poesias, em outros textos literários, né? Acho que é uma possibilidade da gente pensar que esse corpo que é representado artisticamente é um corpo que não pode ser visto apenas como um atributo físico, né, como um objeto externo, né? O corpo é também uma forma de representação de si mesmo, daquilo que é humano, de uma coletividade, né? Ou em outros termos, para citar aqui o Foucault, o corpo é recinto do sujeito, das condições de vida e saúde. Um outro aspecto para relacionar com a produção literária da periferia, mais propriamente, né, lembrar que esse corpo negro e periférico tem também um lugar central na própria circulação da produção literária da periferia. Então, desde a minha pesquisa de doutorado, eu venho argumentando que a produção literária da periferia não se esgota em livros, pelo contrário, ela se faz corpo e voz nas performances poéticas. Então, ainda que vários escritores tenham conseguido publicar suas obras, né, a maior parte da produção literária, advinda dos saraus e slams, tem como suporte privilegiado não o livro, não o impresso, mas o próprio corpo desses poetas e slammers, que vão tornar público as suas produções através das suas performances, né? Quero trazer aqui outros 2 textos para reflexão, né? Não sei se Mônica quer fazer alguma pergunta até aqui, ou se eu posso seguir com outros textos. Tá bom. Então, vou trazer aqui para reflexão outros 2 textos, também para reforçar que literatura como objeto social, né,
E aí, qualquer produção literária, mesmo aquela que não se atém a questões morais, éticas e políticas, literatura é sempre uma representação que reorganiza ou que organiza e reelabora aspectos da realidade social, da vida cotidiana, né? Então, sendo uma representação, uma criação de discurso, sobretudo, né? Vou trazer aqui um discurso sobre a fome, para a gente pensar também a partir da literatura. Então, o texto que eu vou trazer aqui é um texto da prosa de Helena Silvestre, uma escritora da Zona Sul paulistana, é um texto que está presente nesse livro Notas sobre a Fome, que assim como o texto clássico da Carolina Maria de Jesus, Quarto de Despejo, descreve a vivência da fome no contexto urbano. O texto que eu vou ler é a nota número 1. Eu sei sobre a fome porque já senti me atravessar as veias. Isso que as pessoas daqui aprenderam que tinha o nome de fome. Eu conheci o buraco vazio que avança, engolindo todas as beiradas de um desejo que não nasce na cabeça e que precisa de comida. Tão forte é esse desejo. Saber sobre a fome é também saber sobre aquilo que as pessoas daqui aprenderam a chamar de desejo. É muito difícil pensar com fome. É muito difícil desenvolver-se com fome, cantar com fome, amar com fome, desapegar-se estando com fome. Tudo aquilo que mora na mais rica experiência da vida vai sendo arrancado de nós e nossos corpos se atrofiam, com radares embaçados que não captam mais luz. Esse livro da Helena Silvestres tem 30 notas, que são contos curtos que retratam a fome não apenas como ausência de comida, mas de condições para comer. Aqui ela demonstra que a fome faz o nosso organismo funcionar mal, ela representa ou retrata que a fome acarreta problemas de saúde, dificuldades físicas, intelectuais, né? Influi no nosso desenvolvimento biológico, mas ela nos lembra também que a fome é um indicador do desenvolvimento econômico e social do país. Os textos da Helena Silvestre abordam a fome também no seu sentido figurativo, né? Que remete à dimensão do desejo por algo ou por alguém, e que também tem efeitos no nosso corpo. Um corpo, tal como o trecho que eu li aqui, que emagrece, que adoece, que atrofia. Né? Então, eu penso que, assim como outros textos que eu analisei, esse conto da Helena Silvestre nos lembra o papel social que determinadas obras literárias assumem ou têm, né, ao denunciar. E aí eu estou falando de uma denúncia em termos esteticamente válidos, né? Então, eu li aqui um texto, uma prosa poética, né? Então, é um texto que nos lembra o papel social que a literatura tem também em denunciar situações de miséria, de exploração econômica, de marginalidade social, e, nesse sentido, o papel que artistas têm também na luta contra a negação ou a restrição de direitos de sujeitos subalternizados. No caso da Helena, e no caso de Carolina de Jesus também, a situação daqueles que passam fome. E, por fim, eu quero ler um último texto aqui, para refletir o quanto essa produção literária pode ser significativa não apenas para pensar a construção de discursos e representações individuais e coletivas sobre o território, sobre sujeitos periféricos, né? Mas como essas produções e as práticas associadas à literatura na periferia são também ações que geram protagonismo e autonomia para os sujeitos periféricos, né, para os moradores da periferia, na construção de si mesmos, né? O quanto essas práticas também são práticas que ajudam a promover bem-estar, saúde e geram cuidado. Eu vou ler, então, Literatura, Pão e Poesia, de Sérgio Vaz. A literatura na periferia não tem descanso. A cada dia chegam mais livros, chegam mais escritores e, por consequência disso, mais leitores.
Só os cegos não querem enxergar este movimento que cresce a olho nu neste início de século. Só os surdos não querem ouvir o coração deste povo lindo e inteligente zambuzando de amor pela poesia. Só os mudos, sempre eles não dizem nada, esses custam a acreditar. Não quero nem falar dos saraus que estão acontecendo aos montes pelas quebradas de São Paulo. Isso me tomaria muito tempo. Haja vista as dezenas de encontros literários pipocando nas noites paulistanas, cada qual com seu jeito, cada qual com seu tema, cada qual a sua maneira de cotejar as palavras. Eu quero falar mesmo da poesia que se espalhou feito um vírus no cérebro dos homens e mulheres das periferias. Pois é, essa mesma poesia que há tempos era tratada como uma dama pelos intelectuais, hoje vive se esfregando pelos cantos dos subúrbios à procura de novas emoções. O tal poema, que desfilava pela academia de terno e gravata, proferindo palavras de alto calão para plateias desanimadas, hoje anda sem camisa, feito moleque pelos terreiros, comendo miudinho na mão da mulherada. Vocês, por acaso, já ouviram falar do tal poema concreto? Pois é, trabalhadores e desempregados estão construindo bibliotecas com eles nas favelas. E o lobo mal pode assoprar que não derruba. Apesar da pouca roupa que lhe deram, a poesia está se sentindo toda importante com a sua nova utilidade. A periferia nunca esteve tão violenta. Pelas manhãs é comum ver nos ônibus homens e mulheres segurando armas de até 400 páginas, jovens traficando contos, adultos romances. Os mais desesperados cheirando crônicas sem parar. Outro dia, um cara enrolou um soneto bem na frente da minha filha. Dei-lhe um acróstico bem forte na cara. Ficou com a rima quebrada por uma semana. A criançada está muito louca de história infantil. Umas já estão tão viciadas e, apesar de tudo e de todos, querem ir para as universidades. Viu? Quem mandou esconder ela da gente, agora a gente quer tudo de uma vez. Dizem por aí que alguns sábios não estão gostando nada de ver a palavra bonita beijando gente feia. Mas neste país de pele e osso, quem é o sábio? Quem é o feio? E olha que a gente nem queria o café da manhã, só um pedaço de pão, que comam brioches. Não, não é Alice no País das Maravilhas, mas também não é o Inferno de Dante. É só o milagre da poesia. Eu tenho argumentado que, desde o surgimento dos saraus nas periferias paulistanas, né, a produção literária da periferia não apenas tem tido continuidade por meio de novas produções literárias, mas também os saraus têm um papel fundamental na formação de novos escritores, leitores, um papel na ampliação de práticas, como, por exemplo, a organização de selos editoriais, de mostras artísticas e de bibliotecas comunitárias, né? Tal como menciona o texto do Sérgio Vaz, que é o poeta criador da Cooperifa, que eu estudei no meu doutorado, são dezenas de saraus que se multiplicaram pela cidade de São Paulo e por tantas outras cidades do Brasil, né? Saraus que são realizados em botecos, mas também em escolas, em centros comunitários, em organizações sociais e até mesmo em equipamentos públicos, né? E tal como o texto do Sérgio Vaz anuncia, cada sarau pode ter a sua particularidade, né? Tem saraus temáticos, saraus voltados para a comunidade surda, por exemplo, saraus voltados para as questões raciais, para a questão indígena, sarau protagonizado exclusivamente por mulheres. Então, os saraus têm essa diversidade também, alguns atraem também frequentadores de diferentes perfis sociais, né? Só para citar alguns saraus de fora de São Paulo, já que citei alguns de São Paulo também, tem o Sarau da Onça em Salvador, o Sopapo Poético em Porto Alegre, o Coletivosa em Belo Horizonte, Poesia da Esquina na Cidade de Deus, no Rio de Janeiro, né? Mencionando aqui outros exemplos de saraus organizados por escritores da periferia ou das periferias de todo o Brasil. Eu entendo que o sarau, então, pode ser percebido como uma intervenção que vai muito além do recital poético, né? O
O sarau é também um encontro comunitário para troca de ideias, para discussão da experiência dos moradores de periferia, para a formação de novas relações afetivas, de redes de amizade, redes de contato, ou mesmo da elaboração de novas perspectivas educacionais e profissionais, além de ser uma oportunidade de fruição cultural, não apenas de literatura, mas de diferentes linguagens artísticas, né? Então, o sarau é uma espécie de arranjo elaborado por artistas e ativistas periféricos que estimulam novas opções de lazer, produção e participação político-cultural nas periferias. Eu entendo e venho argumentando também desde o meu doutorado que, por meio da prática poética, os moradores da periferia organizados nos saraus vão também agenciando a sua subjetividade, seus modos de ser e estar no mundo. E como poetas vão se colocar num outro lugar, que não apenas o de trabalhadores, de vítimas, de carentes, de desprovidos de oportunidades, de excluídos sociais, né? Entre tantas identidades e termos que são usados para nomear moradores de periferia. Aqui estamos falando de artistas, de ativistas, de poetas da periferia, né? Então, eu entendo que sarau de periferia produz cuidado também, se considerarmos que a promoção de cuidado e de saúde está relacionada a um conjunto de discursos, de práticas, de intervenções, e não apenas aquelas institucionais, né? E, para além disso, essas práticas são atravessadas por uma série de determinantes ligados a território, gênero, raça, classe, né? Tudo isso vai influir no bem-estar físico, mental e social dos sujeitos. E, para finalizar, eu entendo, então, que saraus de periferia dão oportunidade de criação de uma conotação positiva de se assumir como periférico, permitem o reconhecimento das habilidades artísticas dos moradores de periferia, além de, como disse aqui, permitirem também experiências de fruição cultural e de participação comunitária. Nesse sentido, os saraus produzem contra-estereótipos, ajudam a ressignificar também o espaço da periferia e criam uma representação positiva desse tipo de território que, como mencionei aqui também com relação aos corpos periféricos, né, os territórios das periferias também estavam associados apenas à carência, à pobreza, à precariedade e violência. E quando a gente fala de movimentação cultural na periferia, a gente está falando de criatividade, de inventividade, de ação coletiva, de produção de pertencimento, de afeto, de potência. Nesse sentido, o próprio termo periferia assume um sentido de crítica social, né? E é um termo que, além de gerar pertencimento e afeto, acaba mobilizando os seus moradores a uma reação contra as desigualdades sociais existentes, contra o abandono cultural, o abandono social. Era isso, Mônica. Muito obrigada por essa fala generosa, por trazer outros textos e, enfim, eu fiquei muito impactada, né, primeiro, mas também fiquei muito capturada, acho que por essa noção dialética que a sua fala traz sobre a periferia e contraditória, que acho que fica bem marcado no poema, né, do poeta Sérgio Vaz, né, quando ele fala, não é paraíso, não é, mas é isso, também não tem uma dialética e uma contradição, né, entre a potência e a privação, né, acho que é isso que você vai trazendo um pouquinho para a gente. Eu queria que você pudesse comentar, a partir dessa contradição, né, entre o lugar de agente, de sujeito, né, que eu aqui, como uma pessoa da saúde, mas como psicóloga na saúde, facilmente poderia chegar à conclusão, né, então, a afirmação de que é isso, essa produção é sinônimo de saúde. Né? Produção que não é só uma produção literária, não é só uma produção cultural, mas é uma produção de vida, né? Mas que é isso, mas que está colocada assim, dentro de certos limites, né? Esse limite que a Helena aponta, né? A Helena Silvestre aponta quando fala da fome, né? De uma fome existencial, né? De uma fome de uma condição de existir, né?
Então, eu queria que você pudesse dizer, Érica, produção periférica é saúde? Qual é o limite e a potência, né, de a gente afirmar isso como saúde, né? Primeiro, assim, eu faço questão de afirmar que produção cultural periférica é produção artística também, né? E dentro da linguagem, né, tem os seus limites também, quando a gente tenta capturar ou quando a gente tenta partir dela para pensar outros desdobramentos e outros usos. Então, é importante reforçar aqui que produção cultural, né, produção literária é produção artística, né, e não à toa fiz questão de reforçar que, embora fossem pretextos para eu pensar corpo, saúde, mobilização política, representação de si, do território, é representação, né? É inserção de perspectivas sociais, de pontos de vistas, mas também um exercício de criação, de imaginação no campo da literatura. Né? Então, nesse sentido, a produção literária da periferia pode ter um efeito de saúde que qualquer produção artística pode gerar. Né? Não precisa ser produzida especificamente por sujeitos historicamente marginalizados, né? Mas é papel da arte subverter, entreter, informar, sensibilizar e emocionar. Então, nesse sentido, qualquer produção artística pode gerar bem-estar físico e mental, né? A partir dos seus efeitos estéticos, inclusive, né? Emociona porque é bonito de ouvir, é bonito de ler, é bonito de assistir a performance, né? Então, acho que esse é um limite da produção literária periférica, mas que é um limite de toda e qualquer produção artística. Mas um outro aspecto que eu acho importante, Mônica, e aí dialoga diretamente com algumas reflexões da minha pesquisa, é que a literatura, assim como outras linguagens também, né, produzem representações ou, em certa medida, produzem também discursos sobre a realidade social. Então, no caso das minhas pesquisas, como eu disse aqui, a literatura foi meu pretexto para pensar a construção de discursos e imagens sobre o território da periferia, né? E tal como eu disse no início da minha fala, periferia é um tema privilegiado de diferentes áreas do saber há algumas décadas, né? Então, há discursos que são contraditórios, controversos, estigmatizantes, né, sobre esse tipo de território que vem sendo construído há algumas décadas, né? E todos esses discursos estão em disputa, estão concorrendo há algum tempo, né? Então, periferia é um termo que está presente no vocabulário, não só desses artistas que moram nesse tipo de território, mas periferia é um termo comum no vocabulário de gestores públicos, né, de outros artistas, de outros ativistas, de políticos, né, de representantes da imprensa, né? Então, é um termo que está presente no nosso cotidiano, né? E quando eu falo de discurso, eu estou falando também dessas versões sobre realidade, estou falando sobre representações que indicam também o que se pode dizer sobre essa realidade social também num determinado momento histórico. E aí o que eu acho importante a partir da literatura é que esses escritores, assim como artistas relacionados a outras linguagens, estão produzindo um discurso positivo, apesar da precariedade, apesar dos processos de marginalização, de segregação, apesar das muitas faltas de restrições de acessos a direitos que ainda persistem nos territórios periféricos, né? Então, hoje mesmo saiu uma pesquisa da Rede Nossa São Paulo falando da expectativa de vida na cidade, não sei se vocês acessaram, mas a distância entre bairros tidos como nobres, centrais ou mais ricos e os bairros tidos como periféricos é de 20 anos. Né? Então, a gente está falando que em Alto de Pinheiros, por exemplo, uma pessoa morre com 80 e poucos anos, e no Jaraguá, o bairro onde eu moro, por exemplo, a expectativa de vida é de 61 anos. Né? Então, há uma construção, isso é importante de dizer, né? Eu ressalto nos meus trabalhos
a criação do afeto, o reconhecimento da potência, da capacidade de mobilização política, das formas de participação político-social, dos engajamentos, mas ressalto também, né, que há muita crítica, né, das muitas faltas que ainda persistem nesse território. Então, nesse sentido, você tem razão, né? Essas situações todas convivem e são representadas também nessas produções literárias. Talvez a novidade aí, o aspecto a ser ressaltado, é essa possibilidade de valorização de si mesmos, de suas histórias, a construção dessa memória, né, social, essa memória coletiva, que reconhece também e valoriza tradições, culturas, personagens, linguagens, né, que antes estavam eram consideradas como subalternas, apenas marginalizadas, né? E aqui são ressaltadas, são tratadas como positivas, como referências dignas de serem ressaltadas e serem lembradas nessas produções. Professora, comenta um pouquinho para a gente, então, sobre a relação entre o seu campo de estudos e a produção cultural na periferia e o campo das relações raciais, né? Acho que fui também estrategicamente pensada para esse espaço, né? Ou me pensei estrategicamente nesse espaço, acho que isso, né? Como alguém que está no campo das relações raciais, né? E na saúde está especialmente interessada nas relações raciais. Então, eu queria que você também pudesse comentar um pouquinho sobre isso, sobre esse tema e essa questão, novamente, as interfaces e as possibilidades de interlocução. Tá ótimo. Como eu disse aqui ao longo da minha fala, trata-se então de uma movimentação literária protagonizada por sujeitos que são predominantemente originários das camadas populares, então há uma marca de classe muito bem definida, são majoritariamente identificados como negros, então há também um pertencimento étnico-racial muito bem definido, né? Então é preciso pensar, é preciso considerar que a produção cultural da periferia é também uma produção cultural negra assentada no território urbano, né? Então é uma produção em que as dimensões de classe, raça e território estão articuladas. Acho que esse é um primeiro ponto importante. O segundo ponto importante é que, mesmo que esses vários adjetivos que são mobilizados tanto pelos artistas como pelos analistas para pensar essas produções nos diferentes momentos históricos em que elas aparecem, então, no meu caso, né, a produção periférica, no caso de outros pesquisadores, em outros momentos, produção cultural negra, né, a gente está falando de produções que, embora tenham tido visibilidade em diferentes momentos históricos e a partir dessas diferentes categorias, né, negro-periférica, são posições que têm muitos pontos de contato, né? Então, o primeiro ponto de contato é pensar que tanto aquelas produções reconhecidas como negras, como essas tidas como periféricas, elas são produções que ocupam posições marginais, no sistema literário e no mercado cultural como um todo, né? Então, que circulam a partir dessas estratégias que são coletivas, que são alternativas, né? São produções que são associadas ou mobilizam tradições que são historicamente invisibilizadas também quando a gente considera a constituição do campo das artes no Brasil. Então, estou falando isso para pensar que, quando a gente fala da produção cultural periférica, a gente fala também de uma produção que, embora tenha esse adjetivo de território mais visível, é uma produção que dialoga com o movimento negro, que dialoga com as tradições artísticas negras, né, que tiveram visibilidade ou que foram surgidas em outros contextos, e também, além de dialogar, de referenciar, de beber na fonte dessas tradições, de referenciar no sentido estético, de valorizar aquilo que foi construído, né, em outros momentos históricos, já que eu estou falando aqui de uma produção que tem visibilidade a partir dos anos 2000, né? Então, para além de reconhecer e dialogar,
a produção cultural periférica é, em muitos momentos, lida também como produção negra, né? E aí vale um debate que, para quem estuda, eu não sou uma especialista em relações raciais propriamente, mas aqui a gente já está acostumado no Brasil a discutir que, em termos de inserção no mercado, em termos de circulação também nos ambientes acadêmicos, ou mesmo de inclusão nas agendas políticas e culturais, né? Muitas vezes o adjetivo ou a marca de classe e território, né, facilitam a circulação ou a visibilidade das produções dos artistas, né, do que a inserção ou a marca de raça mais propriamente, né? Eu estou levando aqui para um outro campo, não estou dizendo que esses escritores conscientemente preferiram se associar à marca da periferia. Não, eu ressaltei aqui que essa produção, embora tenha ganhado visibilidade a partir do adjetivo periférico, nesse adjetivo periférico, nessa inscrição de território, é preciso reconhecer e reforçar que há marcas de classe e de raça muito bem definidas, né? Mas eu entendo também, como analista dessa produção, que muito da visibilidade que foi alcançada por esses escritores, e aí eu falo visibilidade em termos de circulação pelo mercado cultural, em termos de produção crítica sobre essa literatura, de produção ou de circulação pelos ambientes acadêmicos, eu entendo que até a produção literária periférica circula muito mais, né, ou teve uma visibilidade em muito menos tempo do que aquilo que se reconheceu como produção literária ou produção cultural negra. Ainda que essa produção periférica seja tributária, beba na fonte, tenha muitos pontos de contato e possa ser, inclusive, confundida ou classificada como produção negra assentada no território urbano também. Tem acho que mais uma questão que eu queria que você pudesse comentar e dividir com a gente, também sobre essa interlocução aí entre a academia e a periferia, o fato dessa produção se destituir desse lugar, né, só de objeto, ou da própria periferia, se destituir desse lugar só de marginalização, de ser pensado sempre como objeto, a partir de um sujeito que ocupa um lugar hegemônico, que é homem e que é branco. Enfim, eu queria que você pudesse dizer também disso, assim, né? O que significa a produção, essa produção cultural particular, ocupar um lugar na cena e no discurso acadêmico, que é o discurso científico, que é o discurso que hoje tem legitimidade de verdade, que é o que diz o que é certo, o que é verdade. Então, eu queria que você também pudesse falar disso, né, e dessa subversão que você já trouxe, que traz como sujeita, traz na sua produção, traz na sua fala, traz quando ocupa a academia, né, que é também o novo lugar em disputa que se coloca, né, que é diferente do que se produziu por esses sujeitos que historicamente ocuparam a academia e que começa a se produzir, se falar e se pensar sobre a periferia a partir do momento que o objeto é também sujeito, né? Então, eu queria que você pudesse falar dessa relação, dessa dialética, enfim, dessas relações entre o marginal e o centro que a academia ocupa na nossa sociedade, enfim. Veja só, quando eu ressalto aqui, né, que esses sujeitos, esses artistas, ou esses sujeitos periféricos na posição de artistas e ativistas produzem também discursos sobre o território e os corpos periféricos, né, eu entendo que se produzem discursos, estão disputando essas várias versões sobre a realidade, ou essas várias representações sobre a realidade que circulam, né, e disputam com esses outros sujeitos que também produzem discursos sobre as periferias, como eu falei aqui, gestores públicos, outros artistas de outros perfis sociais e mesmo acadêmicos, né? Então,
eu também venho reconhecendo nos meus trabalhos que esses sujeitos não são apenas como se fosse muita, não é no sentido de dizer sobre como se fosse pouca coisa, né? Mas eles não são apenas produtores de uma representação artística sobre as periferias ou sobre os temas que eles desejam ficcionalizar, né? Ou produzir literatura a partir desses variados temas, né? Eles são produtores também de reflexões sobre si e sobre seus territórios, e são produtores de reflexões, inclusive, das suas produções culturais. Então, ao longo da minha pesquisa de mestrado e doutorado, eu pude etnografar uma série de eventos que foram organizados pelos próprios artistas e ativistas nos territórios periféricos, no bar onde acontece o sarau, na escola pública, na associação do bairro, né? Eventos, né? Mostras artísticas, que visavam discutir, então, as questões concernentes ao território periférico, mas as questões também relacionadas à produção cultural, né? O que as caracteriza, quais são seus desdobramentos, quem as produz, como se relacionar com o mercado, como se relacionar com política pública. Então, esses sujeitos são produtores também de conhecimento sobre si, sobre seus territórios, sobre suas produções, né? Então, muito do que eu refleti está em diálogo ou está em debate com aquilo que esses sujeitos vêm produzindo também. É muito difícil haver mostras culturais e artísticas nos territórios periféricos, muito difícil que elas não tenham também atividades como debates, é muito difícil, né? Então, todos esses temas que estão presentes nas variadas teses e dissertações sobre literatura da periferia são muitas vezes antecipadas por esses eventos que acontecem na periferia também, né? Então, tem um colega meu, Guilherme Aderaldo, que diz, né, que esses sujeitos, ele estudou audiovisual mais propriamente, né? Ele diz, esses sujeitos não apenas produzem representações, mas eles produzem a periferia e produzem a cidade também, né? Nesse sentido, produzem como eu afirmo nos meus trabalhos, produzem conhecimento e disputam essa produção de conhecimento sobre si, sobre seus territórios e sobre suas produções. Então, acho que esse é um aspecto a ser valorizado também. Há algum tempo, a própria academia vem sendo tensionada a pensar e questionada sobre o seu modo de produção de conhecimento, sobre o seu modo de se relacionar com sujeitos de pesquisa, os modos de divulgar aquilo que foi produzido, né, no âmbito acadêmico também, e acho que uma tensão vem, inclusive, desses sujeitos outros, historicamente marginalizados do lugar acadêmico, né, que esse também é um aspecto, mas sujeitos que, apesar disso e para além disso, produzem, né, com muita qualidade, com muita referência, também saberes e discursos sobre isso que eles estão realizando. E, para além disso, a gente não pode desconsiderar também que isso que a gente chama de universidade ou de academia no contexto recente é uma instituição viva, né? E que nos últimos 20 anos vem sendo extremamente modificada a partir do perfil social, sobretudo dos estudantes que vêm alcançando esse lugar. Então, obviamente, eu estou falando aqui de um conjunto de ações afirmativas para sujeitos pobres, né, sujeitos de baixa renda, oriundos da escola pública, negros e negras, sujeitos indígenas. Então, o perfil social dos estudantes e pesquisadores que vêm alcançando a universidade também vem modificando as formas da universidade produzir conhecimento, ou vem, no mínimo, tensionando como a universidade produz discurso e produz conhecimento sobre diferentes objetos. Então, acho que essas duas coisas coexistem, né? Os sujeitos periféricos produzindo saber e discursos a despeito de estarem ou não no ambiente acadêmico, ou a despeito de terem sido historicamente marginalizados desse lugar da academia, da universidade,
e, para além desses, os próprios moradores da periferia que alcançaram o espaço acadêmico, a universidade, e também vão produzindo conhecimento, dialogando com o referencial teórico hegemônico, inserindo o referencial teórico metodológico contra-hegemônico também, valorizando esses saberes populares e essas vivências populares também. Então, quando eu comecei a fazer minha pesquisa, lá em 2004, o perfil dos escritores do meu campo era um perfil, assim, basicamente de homens, né, acima dos 30 anos, e era um perfil de sujeitos que tinham alcançado até o ensino médio, por exemplo, né. Já quando eu estava no fim do doutorado, esse perfil já estava muito modificado, né. Então, basicamente, os escritores que se formaram a partir dos saraus eram escritores mais jovens, que já tinham alcançado o espaço da universidade pública e passaram a produzir, né, literatura, poesia periférica, também, para além dos referenciais do território, também a partir de referenciais consolidados no espaço acadêmico, da teoria sobre literatura, né? E a partir dessas ferramentas vão produzindo seus discursos também. Tá? Então, acho que é importante pensar como isso coexiste, né? Obrigada, professora, obrigada. Eu vou, então, começar agora a ler algumas questões que estão aparecendo e emergindo aqui no nosso chat, com as pessoas que estão participando. Queria agradecer a participação aí do pessoal do nosso grupo, mas também agradeço a todos. Vou começar aqui lendo a pergunta do Tiago, ok? Tiago Soares, ele diz: boa noite, Érica. Eu gostaria que você pudesse apontar mais elementos sobre esse feminismo periférico e no que se diferencia em relação ao feminismo mais generalizado. Então, fique à vontade. Eu vou sugerir, Tiago, que você acesse os trabalhos do Jonas Medeiros, da Jéssica Balbino e da Xislene. Eu vou procurar aqui o sobrenome dela para falar com propriedade, que são trabalhos que abordaram especificamente o feminismo periférico, né? Mas a ideia é pensar as continuidades e rupturas das ações coletivas protagonizadas por mulheres na periferia, né? A partir de iniciativas que têm a predominância, o protagonismo dessas mulheres e que vão conjugando, então, a partir do território periférico, as demandas, as agendas e as formas de lutas que se organizam especificamente no território periférico. Então, uma diferença muito básica é pensar, então, nessa tradição de lutas protagonizadas por mulheres a partir do território da periferia, ainda que nos anos 70 ou 80, essas mobilizações e essas agendas não estivessem nomeadas como feminismo periférico. Então, faça a sugestão aí de leitura desses trabalhos para conhecer essas formas de organização, essas agendas e essas estratégias de luta que vêm se organizando e conjugando, como disse também com relação à produção literária da periferia, os marcadores de classe, de raça, de gênero e território. Bacana, vamos lá, a gente vai agora para a pergunta da Carla. Obrigada, Carla, pela pergunta, obrigada, Tiago. A Carla saúda todos os presentes, boa noite a todos. Gostaria de saber se é possível afirmar que a crítica literária com relação à literatura periférica pode ser considerada um mecanismo de silenciamento dessa produção literária, ao considerá-la algo menor ou de menos qualidade. Eu acho que importante, primeiramente, é considerar que há um acúmulo crítico sobre essa produção e que há alguns aspectos que ajudam a dar uma complexidade a isso, né? Então, como eu disse aqui, a gente está falando de um fenômeno de 20 anos, que tem mais de uma centena de livros publicados, só para a gente considerar o contexto de São Paulo. Só na minha pesquisa de pós-doc mais recente,
eu analisei 73 dissertações e teses sobre produção literária periférica, em diferentes campos do saber, mas, sobretudo, trabalhos que foram realizados no âmbito das letras. Então, eu acho que isso sinaliza que não há um silenciamento, não há uma negação, né? E mais do que isso, acho que isso sinaliza que essa produção, ao contrário da produção literária negra, que ficou muito tempo invisibilizada, né, a produção literária da periferia recebe atenção da crítica desde o seu início. Agora, vou concordar no sentido de pensar como é que essa crítica tem se organizado com relação à produção literária da periferia. Eu, como uma entusiasta dessa produção literária, ainda que eu não seja uma crítica literária propriamente, venho insistindo que uma produção literária como essa, que tem referências nas tradições populares, cuja estética se aproxime muito das tradições não letradas, né, se aproxima da oralidade, valoriza vivências, formas de falar, personagens, histórias, bebe na fonte do funk, do hip hop, né? Então, uma produção com essa característica não pode ser apreciada tendo como referência a tradição eurocêntrica, letrada, né? E que valoriza outras referências, né? O pior que se pode, são duas coisas que pode prejudicar uma apreciação crítica adequada da produção literária da periferia. É apreciá-la tendo a priori esse referencial, né, que é um referencial que desconsidera as suas especificidades estéticas, né, e já assumir de saída que é uma produção literária apenas com uma importância política, né, uma vez que é produzida por sujeitos historicamente marginalizados, uma vez que é produzida por sujeitos que historicamente foram alijados do processo simbólico, uma vez que é uma produção também que se desdobra numa série de práticas que incentiva a produção escrita, incentiva a leitura em territórios populares, né? Então, acho que esses dois aspectos são importantes para a gente prestar atenção quando aprecia a produção literária da periferia. É preciso apreciá-la a partir das suas particularidades. Parece muito simples o que eu estou falando, mas não é, né? Toda estética deve ser pensada a partir dos seus elementos, né? Daquilo que a caracteriza, né? Então, se eu estou falando de uma tradição ou de uma produção que bebe na fonte não letrada, eu não posso considerar que essa produção é cheia de erros de português, por exemplo. Né? Então, é disso que eu estou falando. Mas acho que a gente já avançou e produziu crítica séria, respeitosa com relação a essa produção literária. E um outro aspecto que eu gostaria de dizer é, sobretudo quando a gente pensa a produção dos saraus e dos slams, ou sobretudo dos saraus, né, por falar do que eu estudei com mais profundidade, muitos daqueles que recebem o título de poetas ou que se auto-intitulam poetas, recebem esse título mais numa espécie de reconhecimento comunitário por sua assiduidade de participação nos saraus literários, do que pela dedicação profissional à produção literária. Isso é muito importante. Então, quando se frequenta saraus de periferia, percebe-se que aquela pessoa que vai ali toda semana para ler textos de outras pessoas, por exemplo, também é reconhecida como um poeta, né, ou uma poeta. Pessoas que só encontraram na produção escrita uma forma de representação ou uma forma de dar vazão às suas perspectivas e emoções, né? E também de circular no território
num outro lugar, que é esse de alguém que tem alguma habilidade artística ou que quer se inserir na comunidade a partir da sua participação e a sua performance no contexto de produção de saraus, né? Então, muitas vezes essa pessoa, né? Então, tem uma produção que precisa ser entendida a partir dessas características também, né? No contexto dos saraus, aqueles que apenas participam, declamam e são reconhecidos como poetas, há tantos outros que encontraram na produção escrita e na performance nos saraus um meio de, me foge a palavra agora, mas um meio de expressão individual e coletiva, de reconhecimento comunitário também, e há, sim, uma série de outros, né, que se dedicam profissionalmente à carreira literária, que querem ser reconhecidos, legitimados, valorizados como escritores de fato. Então, acho que é preciso atentar para essas variadas nuances também que cercam as produções e práticas literárias da periferia para apreciá-la criticamente de forma adequada. É isso. Bacana, vamos para a próxima. A Ana Rodopiano. Um abraço, Ana. Está aqui te pedindo. Érica, você poderia falar um pouco mais sobre as divisões sociais presentes e marcadas na produção cultural periférica? E aí ela agradece pela oportunidade de te ouvir e diz que aprende muito com esse encontro. Todas nós. Ana, eu agradeço a sua pergunta, mas não sei se eu consigo compreender completamente o que seriam divisões sociais na produção cultural periférica. Bom, eu posso aqui tentar, não sei se foi isso, vou pedir para que a Ana vá reformulando aí enquanto eu digo, mas eu fico pensando que a gente, do mesmo jeito que a gente está apontando uma certa divisão né, entre a periferia e a não periferia, o centro e a periferia, o marginal e o hegemônico, enfim. Eu fico pensando, e você está o tempo todo, né, dizendo do questionamento desse lugar monolítico que a periferia muitas vezes ocupou, né? Eu fico pensando que também há cisões na periferia, há diferenças, né? Que ela é constituída por diferentes grupos, por diferentes movimentos, por pessoas que dentro deste lugar periférico, tem diferentes histórias, vivem de diferentes lugares. Vou dividindo aqui um pouquinho de como eu interpreto a pergunta da Ana, né, sobre essas divisões sociais. Certamente é diferente ser um homem, uma mulher na periferia. Fico pensando nas próprias divisões de classe, né, ou de status, de estratificação social dentro desse grande conjunto que ocupa um lugar de classe definido. Enfim, da possibilidade de letramento ou não, para uma série de questões. A Ana está dizendo, perfeito, Mônica. Ótimo. Acho que era isso. Obrigada, Mônica. Obrigada, Ana, mais uma vez. Acho que vou começar dizendo que, mesmo no discurso acadêmico, as periferias e favelas foram retratadas como hegemônicas não, como homogêneas durante muito tempo, né? Então parecia, né, um modelo que orientou a produção de reflexão de muitos estudiosos durante muito tempo era aquele modelo que estabelecia um padrão de segregação socioespacial organizada a partir da ideia de um centro e de uma periferia geográfica. Né? Nesse sentido, tanto centro como periferia eram vistos de maneira muito homogênea. De um lado, então, o centro bem servido de equipamentos, serviços, com uma população cujo perfil era ligado às camadas médias e altas, né? Então, e do outro lado, as periferias, né? Afastadas geograficamente desse tipo de centro urbano e uma espécie, e para além de serem afastadas geograficamente, muito distintas ou com condições de vida praticamente opostas daquelas encontradas nas áreas tidas como centrais. Então, periferias, por muito tempo, foram conhecidos como territórios ou como espaços, como eu disse aqui, de falta, de precariedade, de pobreza, depois de violência, de informalidade. Então,
essa foi uma perspectiva que orientou boa parte da produção, né? E boa parte também do discurso midiático, e muitas vezes do discurso artístico sobre esses territórios e suas populações. Desde os anos 90, no entanto, né, o que variados estudiosos foram percebendo é que há situações cada vez mais diversificadas, tanto no centro como na periferia. Então, só para citar em termos de características das moradias, a gente tem fenômenos de favelas em regiões centrais, de cortiços, né, de ocupações, né, de trabalhadores que se esforçam para adquirir um imóvel ou de pagar o aluguel de um imóvel no contexto de bairros tidos como centrais para ficarem mais próximos do local de trabalho. Então, foi se percebendo, né, essas situações mais heterogêneas, tanto no contexto do centro, como também das periferias, né, em que se viu e também como resultado das mobilizações políticas que aconteceram nesses territórios, o maior acesso a bens e serviços urbanos, criação de equipamentos, né, e de perfis sociais. Mais recentemente, viu-se também o fenômeno de formação de condomínios de luxos em áreas periféricas. As áreas periféricas sempre foram alvo da especulação imobiliária, né? Ao mesmo tempo, para além dessa diversificação nessas localidades, viu-se também a formação de novas centralidades, pensando não apenas o referencial geográfico, mas centralidades econômicas. Se a gente for pensar no contexto da cidade de São Paulo, o quanto que a Avenida Paulista, por exemplo, é uma centralidade importante para a gente pensar acesso a equipamentos culturais, a comércio, ou como a região da Berrini é uma centralidade importante para a gente pensar postos de trabalho mais qualificados, né? Então, a própria ideia de centro e periferia para formar para pensar o espaço urbano foi sendo modificada, né? E, obviamente, esse movimento foi acompanhado ou foi pensado também a partir dos discursos dos próprios sujeitos. Ainda que, do ponto de vista do pertencimento, da identidade, ou daquilo que é residual com relação a uma cultura da periferia, ou uma identidade da periferia, há a máxima cantada pelos Racionais MCs de que periferia é periferia em qualquer lugar. Mas, ainda assim, para sujeitos, ativistas e artistas periféricos, também há o reconhecimento de heterogeneidade nos territórios periféricos, né? Então, há nas representações literárias também o boy de periferia, né? Junto com a guerreira da periferia, por exemplo, o trabalhador da periferia, o empresário da periferia, a pessoa que ascendeu socialmente a partir do seu trabalho, né, no território periférico, e como eu disse, essa percepção também de mudanças sociais mais amplas que foram acontecendo no contexto brasileiro, né, de mobilidade social, de uma certa ascensão, de uma melhoria das condições de vida, obviamente, tudo colocado em xeque a partir desse governo perverso que a gente está vivendo agora, mas também, né, boa parte dessas representações literárias e representações culturais e desses discursos acompanharam as mudanças sociais e essa heterogeneidade que foi percebida pelos trabalhos acadêmicos, mas que também foi percebida e retratada a partir das produções periféricas. Acho que esse é um aspecto. O outro aspecto é, se a gente for pensar no público-alvo dessas produções, né, embora seja uma produção protagonizada, não realizada por sujeitos originários das periferias, das camadas populares, predominantemente negros, né? É uma produção que está interessada nos leitores de diferentes perfis. E, nesse sentido, por exemplo, a literatura pode cumprir variados papéis. Para aquele rapaz, para aquela menina, para aquele leitor ou leitora que é morador da periferia também, é essa possibilidade de pensar uma representação literária que fale de si a partir de outras perspectivas e tradições, como eu disse aqui, a partir de uma tentativa de ressignificação, de contornos positivos, de valorização dos traços desses territórios e dessas populações, né? Mas para o leitor que não tem esse perfil também,
se trata de literatura, né, que pode também apresentar a perspectiva desde dentro, né, a partir do território e a partir do sujeito periférico, né, e essa possibilidade de acessar esse ponto de vista e essas representações, né, e a partir de um outro tipo de linguagem, um outro tipo de referência, que eu acho isso importante também, né? Então, é uma produção literária, especificamente, ou uma produção cultural interessada em sujeitos e em públicos de diferentes perfis, né? Também trouxe na minha fala, por exemplo, que mesmo os saraus são frequentados por sujeitos de diferentes perfis. Então, muitos desses saraus saíram e continuam saindo nos guias culturais da cidade. Né? Então, convido a todos vocês a frequentarem saraus, porque tem saraus em diferentes regiões da cidade de São Paulo, e são locais agradáveis, né? Para paquera, para o lazer, para ouvir poesia, para comprar livros, né? Para experimentação e fruição cultural. Então, daqueles que acontecem nos bares também, é interessante pensar que é um consumo não só das produções literárias, mas desses próprios lugares, né, nos territórios periféricos. Então, a possibilidade de circulação pela cidade a partir das particularidades que esses bares apresentam também, né? São bares onde há uma biblioteca comunitária, são bares onde há apresentações artísticas. Então, é pensar que essas produções e práticas que acontecem na periferia nos ajudam a refletir, inclusive, sobre as relações ou sobre as pertinências, né? A pertinência do uso desses termos para pensar centralidades e periferias, quando a gente considera o jogo das relações, né? Quando a gente considera a posição dos sujeitos, porque é considerar, como eu escrevi num dos meus capítulos, por exemplo, né, que se a periferia ocupa agora os cadernos de cultura, se a periferia tem centralidade, ou a produção cultural da periferia tem centralidade para as instituições culturais, para as políticas públicas, em alguma medida a periferia está no centro do debate cultural também, né? Para a gente pensar em borrar um pouco mais essas fronteiras e pensar nas oportunidades de considerar as relações a partir desses termos, né? Centro, periferia, por exemplo, né? Érica, a gente está caminhando para o final, mas antes, professora, tem uma pergunta aqui e também tem um comentário que eu vou deixar para o final, mas tem uma pergunta da Maria Cristina Marques, que está aqui com a gente, né, minha orientadora e a docente responsável por esse grupo, né, de pesquisa e por mediadora aí desse nosso círculo de palestras e de eventos. E ela pergunta, na disputa de discursos sobre o território periférico, como você pontuou, como a periferia, como a memória coletiva construída a partir dessa produção cultural pode apoiar a formação na saúde coletiva? Eu espero que a audiência desse evento de hoje se interesse em responder essa questão. Eu estou quase com vontade de responder só isso, mas a professora Cris Marques vai me bater. Porque eu acho que esse a Cris não bateria em ninguém. Mas acho que é uma provocação interessante, eu acho que, de repente, é uma reflexão que fica para o grupo, né? Eu acho que eu vou responder assim, não respondendo, mas tentando aqui instigar novas reflexões, né? Se a gente pensar que memória é, obviamente, uma construção que remonta aquilo que é vivido pelos grupos, que é reconstituído, ou que remonta aquilo que os diferentes grupos sociais querem fazer da sua história com a sua história, então que é algo que nos exige pensar também relações de poder, né? Eu acho que a produção cultural da periferia nos dá pistas importantes para pensar como os territórios foram produzidos, como eles foram inseridos nas políticas públicas, como esses sujeitos e os seus direitos no campo da saúde foram considerados, né? Como seus saberes, as suas intervenções, as suas práticas de cuidado, de proteção à saúde foram consideradas ou não
pelos espaços institucionalizados, inclusive a academia, a universidade. Obrigada, Érica. Vamos caminhando para o final. E eu queria, para finalizar, além de agradecer muito, muito ao nosso grupo de estudos, ao Centro de Memória, à professora Maria Cristina Marques, e especialmente a você por estar aqui com a gente e dividir tudo que você vem pesquisando e que vem vivendo, né? Dividir sobre a produção cultural da periferia, na periferia, enfim, por esses sujeitos, isso que... queria ler então o comentário da Ju Oliveira, que acho que vai ser um bom encaminhamento para o fim desse nosso encontro de hoje. A Ju está dizendo que esse encontro está sendo muito proveitoso para mim, que trabalho em literatura periférica e slam na escola em que eu trabalho. O chão da escola pública está bem, ela coloca isso em maiúsculas, distante da universidade pública, mas a gente vai guiando nossos estudantes para pensarem criticamente sobre a nossa quebrada e a sociedade que fazemos parte e gerando algumas aproximações. Obrigada demais pelas palavras de vocês. O que eu ouvi hoje me inspirou a pensar no futuro mestrado, pela escola pública e pela comunidade escolar que faço parte aqui no Capão Redondo. Ju, um grande abraço para você, que bom ouvir que esse foi um espaço de inspiração e espero te encontrar, se for do desejo, que isso seja possível, te encontrar no mestrado e que você possa levar essa inspiração a muitos outros, a esses outros pares que estão aí com você no Capão. Por favor, professora Érica, fique à vontade para fazer mais considerações, para retomar alguma coisa que talvez você queira esmiuçar melhor, algo que você queira dar destaque, para comentar essa fala da Ju, bastante importante. Enfim, a palavra é sua. Obrigada, Mônica. Quero agradecer o convite mais uma vez, quero agradecer as perguntas, os comentários que foram colocados, e quero dizer para a Jo que eu sou uma entusiasta de pessoas que querem estudar. Conte comigo se você precisar de referências, precisar de apoio na construção do seu projeto. Fico muito contente por essa relação que você estabeleceu entre a sua prática, entre o que você ouviu, entre o que você conhece da produção cultural da periferia, das coisas ou dos desdobramentos mais potentes que eu tenho enxergado nessa produção, para além do reconhecimento do mercado cultural, para além da legitimação do espaço acadêmico, essa presença e essa interlocução com a escola pública de periferia, né? Há escritores e poetas defendendo que sarau e slam deveriam ser incorporados como parte das políticas educacionais no país, deveriam estar presentes nos currículos das escolas públicas, né? Então, fico pensando, né, a partir disso, da importância que essa produção cultural tem para a transformação do território, para além da mobilidade social ou subjetiva dos sujeitos, para além dessas possibilidades, como eu disse na minha fala, desses sujeitos agenciarem novos lugares para si, para além da importância da gente ter uma produção cultural que ressignifica corpos historicamente subalternizados, para a importância da gente ter uma produção cultural que cria conotações positivas, que cria afeto, que cria pertencimentos para territórios populares historicamente segregados, historicamente marginalizados política, econômica e socialmente, né? A importância dessa produção cultural não só permitir que pesquisas acadêmicas sejam realizadas, mas que a periferia seja tematizada a partir dessa sua potência inventiva, criativa e artística. Então, espero que essas considerações todas sejam inspiradoras para pensar, né, a formação
de sanitaristas, espero que tenha sido inspiradoras para pensar objetos de pesquisa outros, né? Esses que, inclusive, nos emocionam, nos dão prazer na fruição, prazer na leitura. Certamente eu sou uma leitora muito melhor por conta da produção literária da periferia. Certamente eu sou uma pesquisadora muito melhor por causa dos saberes e dos conhecimentos dos escritores, ativistas e artistas periféricos. Certamente muitas das minhas reflexões são tributárias desses diálogos que eu estabeleci com esses sujeitos. Então, nesse sentido, eu sempre faço questão de reforçar a importância também da gente não valorizar apenas essa produção cultural de sujeitos historicamente subalternizados como objetos de pesquisa, né? Valorizar essa produção é também consumir. Convido a quem nunca esteve num sarau de periferia, né? Que depois desse período de restrição e de isolamento a que estamos submetidos, que conheçam, que circulam por esses espaços, que se deixem afetar por essa produção literária. Muito embora eu tenha dito que é uma produção que circula a partir do corpo, das performances desses sujeitos, muitas delas estão disponíveis no YouTube a partir de vídeos, né? Há documentários sobre saraus e slams. Então, acho importante que vocês possam conhecer também. Os livros que eu citei aqui, né? Então, nós temos também já livrarias especializadas na produção literária negra e periférica, livrarias, muitas delas que são de propriedade desses escritores e ativistas também. Então, convido vocês a conhecer o acervo da Livraria Africanidades, da Litera Rua, da Livraria Suburbano Convicto, da Biqueira Literária, Produções Artísticas, que são livrarias virtuais e físicas que vendem a produção literária da periferia. Para além disso, os próprios escritores também comercializam os seus produtos, então valorizem essa produção consumindo, né? Se desafiem como leitoras e leitores a conhecer essas produções literárias também. E, para além disso, quero convidar vocês para conhecerem os produtos desse projeto mais recente do qual eu fiz parte, no Instituto de Estudos Avançados da USP. Então, como eu disse aqui, o livro Narrativas Periféricas, que traz textos, então, desses pesquisadores de graduação e pós-graduação negros e periféricos na universidade. É um livro que está disponível no site do IEA USP, para download, né? Para as pessoas que gostam do impresso e se quiserem muito, se tiverem uma biblioteca, podem me escrever que eu mando o exemplar impresso também. Vai ser um prazer fazer com que essa produção chegue até vocês. E, para além disso, tem a produção, o produto da plataforma Conexões USP Periferias, né? Cujo endereço é conexõesperiferias.iea.usp.br, que, como eu disse aqui, é uma base de dados com as ações e produções da USP com foco nas periferias e favelas. Então, para quem é dos cursos da saúde e quer dialogar com produções acadêmicas que já foram feitas, tematizando periferias e sujeitos periféricos, convido vocês a conhecerem essas bases de dados, a acessar essas outras produções acadêmicas também. Para quem tiver interesse em cursar disciplinas que abordem essa temática, a plataforma lista também as disciplinas das diferentes unidades da USP que tocam nos territórios periféricos, mas também nas variadas questões e temas que estão relacionados a esses territórios. Então, convido vocês a acessarem também essa plataforma digital que ficou pronta recentemente, da qual muito me orgulho de ter coordenado e disponibilizado para vocês. Então, acho que ficam essas referências, e muito obrigada mais uma vez, Mônica, Cris, pela oportunidade de falar das minhas pesquisas e dos meus trabalhos nesse espaço aqui. E boa sorte para vocês do grupo, nessas próximas discussões. Espero que este seja sempre um espaço de valorização das ciências sociais e humanas, e suas contribuições
quando em interface, quando em diálogo com o campo da saúde. A gente que agradece muito, muito mesmo. Eu espero que esse vídeo, a sua produção e toda a produção cultural da periferia possam reverberar e chegar cada vez mais em muitos de nós. É isso? Não, Mônica, eu me lembrei de mais uma coisa, até Dica. assim, que coisa que eu não tenha falado disso antes, né? Eu sou uma das organizadoras do Outubro Negro, essa a ocupação preta na Faculdade de Saúde Pública, que vem acontecendo desde 2018. Então, quero ressaltar aqui, reforçar, né, o Outubro Negro tem acontecido anualmente, é papel desse evento, é um ciclo de eventos que acontece ao longo do mês de outubro, na intenção de trazer à tona as discussões, colocar em pauta as discussões sobre as condições de vida e saúde da população negra, de trazer à tona as discussões sobre racismo e antirracismo e luta antirracista no Brasil, que cumpre o papel de apresentar intelectuais, artistas, ativistas, pesquisadores negras e negras de todo o Brasil, para os estudantes, pesquisadores, funcionários e professores da instituição e de fora da instituição também. E quero dizer que, por conta da pandemia, as 2 últimas edições aconteceram de forma remota e que todos os debates estão disponíveis no canal da Faculdade de Saúde Pública no YouTube. Então, eu convido quem não teve a oportunidade de acompanhar, de assistir aos debates, eu convido vocês a acessarem as atividades promovidas pelo Ciclo Outubro Negro, né? E é um outro jeito também de reforçar ou de recolocar algumas questões que eu trouxe aqui. Então, convido vocês a conhecerem os nossos convidados que tanto engrandeceram e que tanto nos ensinaram o quanto essa ocupação preta e o quanto esse evento se faz necessário por dar visibilidade a temas, sujeitos e questões que comumente não frequentam os currículos, as aulas, né, e os espaços institucionalizados. Então, fica o convite para vocês acompanharem o Outubro Negro da Faculdade de Saúde Pública da USP também. Muito obrigada, Érica, muito obrigada a todas, todos que participaram, ouvindo, com perguntas, ativamente aí compondo o nosso coro e a nossa conversa. E eu também me despeço aqui, mais uma vez muito grata e desejando que cada vez mais essa produção ganhe mais gente, mais espaços, mais voz e, sobretudo, mais escuta. Um abraço grande a todos e até a próxima!